O slide está aparecendo aí, gente? Tá. Tá, obrigada. Fala aí que eu ouvi. Não ouvi, Ramon. Eu ouvi, pode passar. Voltei, gente. Consegui. Quando quiserem. Só um minutinho, Mi. A gente está só se organizando aqui na posição. Na posição é ótimo. Postura. Vai ficar uma hora aqui em casa. Tudo bem? Pode ir? Pode começar. Mi, você abriu o tempo, você me avisa? Ah, pode, já podia. Pessoal, agora a gente vai começar com a Lumiar Comunicação. É porque eu não apresentei vocês, né? Que coisa. A Lumiar Comunicação com o Clube do Risco, tá? Que é uma empresa de tatuagem que eles vão contextualizar todos os desafios e os objetivos que eles têm para a campanha, tá? Boa sorte, minha gente. Obrigada. Boa tarde, somos a agência Lumiar, composta por 17 pessoas de personalidades completamente diferentes, mas que juntas estão em busca de um só objetivo: encerrar um ciclo marcante em nossas vidas. Na nossa agência, temos no setor de redação Iris Souza, que estará aqui comigo apresentando hoje, pesquisa Ariane Alcântara e direção de arte Adriana Peleteiro, Christian Ricardo, Ramon Moreira, Suede Brito, Vinícius Angelim. Em planejamento e mídia, Gustavo Porto, Louise Gomes, Ramon Santos, que também estará aqui conosco, e Ranieri Lins. Em atendimento, eu, Giovana Lissa, Luciana Marins, Tarcísio Dória, Vinícius Soares e Yasmin Santos em audiovisual. Nós gostaríamos muito de eternizar esse ciclo tão importante para a gente, marcando ele em nossa pele. E a gente decidiu que a melhor forma de fazer isso seria através da tatuagem. Mas primeiro a gente tinha que conhecer essa arte que já passou por tantas transformações e fazer uma pesquisa macroambiental. Ainda que a tatuagem seja uma moda contemporânea, ela é uma tradição ancestral que está presente na humanidade desde pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. Entretanto, foi necessário muitos anos de embate social para romper fronteiras culturais e passar por cima dos preconceitos sofridos pelas pessoas tatuadas, que por anos foram marginalizadas. A partir do século XXI foi que a tatuagem passou a ser analisada como uma forma de expressão e empoderamento, e ela também se tornou um símbolo cultural de liberdade estética. As tatuagens, elas têm o poder de elevar a autoestima, seja cobrindo cicatrizes ou valorizando uma parte do corpo. Segundo uma pesquisa feita na Universidade de Texas, nos Estados Unidos, mulheres que possuem tatuagens têm autoestima mais alta do que pessoas que não fizeram desenhos na pele. Outra pesquisa também fala, baseada em entrevista com jovens e psicólogos, especialistas em comportamento humano, que as pessoas que têm tatuagens, elas são mais independentes e confiantes e revelam uma autoestima mais alta. De acordo com a tatuadora baiana Gabriela, Jornal do Correio, existe um aumento da busca por tatuagem no verão, que pode ser influenciado pelo período em que as pessoas vão mais à praia e com maior frequência, e lá elas observam o corpo dos outros com a tatuagem e criam coragem e vontade para criar o seu, para riscar o seu corpo. A consulta no Google relacionada ao termo tatuagem com maior interesse na Bahia é tatuagem feminina. A força do movimento feminista e do empoderamento feminino tem uma grande influência nos números crescentes desse interesse. Atualmente, as mulheres estão se empoderando e estão cada vez mais se destacando na sociedade. E para expressar essa nova fase da sua vida e essa liberdade, muitas delas estão gravando isso no seu corpo. Além disso, a quebra dos padrões estéticos também é uma grande influência no alto índice de interesse feminino pelas tatuagens. A tatuagem, ela pode ser utilizada para agregar estética, como cobrir cicatrizes e disfarçar imperfeições na pele. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer,
o câncer de mama ele corresponde a 25% de todos os tipos de câncer. E os diagnósticos, na maioria das vezes, afetam a autoestima e a saúde emocional das pessoas, porque ela pode implicar na retirada de um dos seus seios. Então, muitas mulheres acabam recorrendo aos tatuadores para redesenhar suas mamas e reproduzir o desenho do mamilo e da auréola. Em relação ao Covid e materiais e técnicas, esse ano aconteceu algo totalmente inovador, que foi a pandemia. Ninguém estava esperando e, com isso, impactou também na economia. Esse impacto na economia fez com que comércios não essenciais, como, por exemplo, dos estúdios de tatuagens, precisassem ser fechados. E, claro, impactou no orçamento e no faturamento desses estúdios. Em relação aos materiais e técnicas, falando ainda desse tema saúde, as pessoas hoje em dia elas se preocupam muito ao escolher um estúdio com a higiene do local, com os materiais utilizados. E com isso, é uma preocupação que todo estúdio deve ter, que seus materiais estejam regulamentados pela Anvisa. A geração Z, ela trata-se de uma geração referida às pessoas que nasceram entre meados dos anos 90, né, até o início de 2010. E eles também são conhecidos como especialistas nos assuntos referentes à tecnologia digital, pois já nasceram nesse contexto. Essas são características dessa geração: a quebra de rótulos, a busca por informações e também os debates. Essa geração ela busca por uma identidade própria, que serve como uma forma de expressão perante a sociedade. Um estudo realizado pelo Ibope em 2019 constatou que 52% dos usuários brasileiros seguem algum tipo de influenciador digital. E 75% desses 52% desses usuários, eles possuem de 16 a 24 anos. 56% deles pertencem à classe A. Atualmente, com o crescimento rápido das chamadas mídias sociais, cresceu em muita quantidade de pessoas que expõem a sua opinião e a sua experiência através do digital. Com a força dos influenciadores nas redes sociais, acabou ocorrendo o surgimento de uma categoria de divulgação de tatuagem, que são chamados os influencers das tatus. Eles são patrocinados por tatuadores e produtores para divulgar os seus trabalhos. Alguma das influenciadoras mais seguidas do Brasil, Bianca Andrade, fez 15 tatuagens de uma só vez e usou esse momento para lançar um vídeo no canal dela do YouTube que rendeu mais de 3 milhões de acessos. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre o contexto da tatuagem, precisávamos achar um lugar que atendesse a todos. Então decidimos fazer uma busca e pesquisamos estúdios de tatuagem em Salvador. E encontramos diversos resultados, como Sync Tattoo, Capone Clube, Caverna do Dragão, Clube do Risco, Família Rangel, Pérola Negra, Petersen Tattoo, Tatu Art e Tocinho Tattoo. Para reduzir esse campo de busca, nós filtramos os resultados pelos seguintes critérios: estilo de tatuagem, preço, localização, qualidade, nota do Google, canais de comunicação, lembrança espontânea da marca e serviços oferecidos e atendimento. Chegamos à conclusão, então, com os 4 estúdios mais bem avaliados, que são a Família Rangel, Petersen Tattoo, Caverna do Dragão e Clube do Risco. Sendo assim, fomos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Falando um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos de cada um para chegar a uma tomada de decisão, o Família Rangel tem como ponto positivo o projeto de reconstrução de mamilos para mulheres, possui estacionamento privativo para os clientes e fala sobre o universo da tatuagem no YouTube. Como pontos negativos, eles trabalham somente com tatuagem, têm um baixo engajamento nas postagens e o Instagram está inativo e Facebook sem movimentação. O Petersen Tattoo tem como ponto positivo o estúdio ficar localizado no Salvador Shopping, que é de fácil acesso, tem 86,2 mil seguidores no Instagram, com uma boa frequência de postagens, identidade visual da marca presente nas postagens, já investiram em mídia OH e também tem 2,84 mil inscritos no canal do YouTube. Seus pontos negativos é a reclamação sobre a demora no atendimento online e o baixo engajamento nos posts. A Caverna do Dragão tem 18 anos de mercado, trabalha com tatuagem, piercing, micropigmentação de sobrancelhas e venda de materiais para tatuagens. A estética da fachada do estúdio simula uma caverna na fachada. O Instagram tem uma boa regularidade de postagem. Como ponto negativo, eles têm pouco engajamento nos comentários e não possuem uma identidade visual bem definida. Nos restou, então, pesquisar um pouco mais sobre o último estúdio, o mais bem avaliado, que seria o Clube do Risco. Numa pesquisa rápida, nós descobrimos que o Clube do Risco era um estúdio de tatu e piercing,
que vendia produtos personalizados, ficava no bairro do Rio Vermelho e tinha 169 mil seguidores nas redes sociais, além de só trabalhar com desenhos exclusivos. Então, resolvemos pesquisar um pouco sobre as redes sociais do clube. O usuário do Instagram dele é Clube do Risco, @Clube do Risco. E atualmente eles contam com 169 mil seguidores. A comunicação deles é feita principalmente através de mídias sociais como Instagram e WhatsApp. No Instagram, nós percebemos que o foco das postagens são fotos das tatuagens dos clientes, dos produtos à venda e também dos horários de funcionamentos especiais. Em alguns casos, também encontramos alguns informativos sobre promoções e postagens sobre datas comemorativas em formato de card. As postagens são bem curtidas, possuem um número razoável de comentários, mas poucos são respondidos. Entre eles estão comentários com reclamações sobre a demora da resposta da empresa em orçamentos e dúvidas. Além disso, também podemos notar que eles já fizeram algumas collabs com outras marcas, como, por exemplo, a personalização de sapatos com a Melissa do Shopping da Bahia e também uma presença de um mini estúdio no evento da Budweiser na Copa do Mundo. Ficamos muito interessados com esse estúdio e por isso fomos até lá. Então nós fomos até o Rio Vermelho para conhecer de perto. O estúdio fica localizado de frente para o mar e também é um ambiente climatizado, que possui aproximadamente 4 cômodos. Então nós temos recepção e cozinha, banheiro e o espaço para prestação do serviço. O ambiente ele tem uma decoração condizente com a identidade visual da marca. No Clube do Risco, o principal serviço oferecido é o da tatuagem. O proprietário nos disse que eles atendem a qualquer estilo e que é o carro-chefe da empresa. A tatuagem ela possui valor mínimo de R$300 e não há um valor máximo. Além da tatuagem, são comercializados também piercings com joias de alta qualidade, que variam de R$80 a R$350, a depender da joia escolhida, e também comercializa itens de vestuário exclusivo, estampados com a logo da empresa, que variam de R$99 a R$399. Depois de conhecer mais o Clube do Risco, nós percebemos que esse estúdio de tatuagem ele tem um grande potencial, mas ele tinha muitos problemas. Então, a nossa agência, entendendo que tinha capacidade para ajudá-los, resolveu alumiar o processo, para que o Clube do Risco tenha um 2021 com um excelente plano de campanha. Começamos a alumiar o processo entendendo quem eram as pessoas envolvidas no clube, ou seja, os stakeholders. Os colaboradores do Clube do Risco, eles são classificados como uma força de venda, porque sem eles não teria serviço executado. Atualmente, a equipe é composta por Vitor, proprietário, e por 3 tatuadores fixos. Todos ocupam o mesmo nível hierárquico na empresa. Os formadores de opinião representam pessoas que já fizeram alguma página no Clube do Risco e compartilham a experiência que tiveram no estudo através de publicações nas redes sociais ou em comentários avaliativos no Google. Nós temos aí um exemplo de um cliente que postou no Instagram postando utilizando o boné do clube. Faltavam as últimas pessoas envolvidas nesse processo, que são os consumidores. Para isso, a gente precisou fazer uma pesquisa primária com um questionário online para entender mais sobre quem eram esses consumidores atuais e potenciais do Clube do Risco. Então, em ambos os consumidores, o gênero principal foi o gênero feminino. Eles têm de 18 a 24 anos, são solteiros, têm de 1 a 2 salários mínimos e 3 a 5 salários mínimos, moram em Centro Brotas e os consumidores atuais cursam ensino superior, ou estão cursando, são estudantes. Outra informação muito relevante era o estilo de traço que eles preferem. Os consumidores atuais preferem traço fino, aquarela, minimalista e pontilhismo. E os consumidores potenciais, traço fino, minimalista, realista e aquarela. Outras informações muito importantes para entender mais sobre os consumidores atuais eram o motivo pelo qual eles escolheram o Clube do Risco. 54,8% disse que pelos tatuadores, 50,7% pelo estilo do traço, 42,5% pela estrutura do estúdio. E quando perguntados como conhecer o Clube do Risco, 71,2% disse que foi através das redes sociais, 23,3% por recomendação, reforçando os stakeholders de formadores de opinião, e 20,5% pelo Instagram do proprietário. Com todos esses dados, nós conseguimos construir personas,
para entender mais sobre esse público. A nossa primeira persona do público atual é a Bia Castro. É aquela que fala, vai ser algo discreto, mãe. Ela tem 22 anos, é solteira, é hétero, está cursando Direito na Unifax, estagiária no Ministério Público, mora na Pituba e tem um poder de compra intermediário. O estilo da Bia é minimalista, ela tem um nível de tinta de 20%, é classificada como discreta e a cada 100 pessoas no clube, 87% são Bia. Bia leva uma vida saudável, seu mood é um pouco de OAB e um pouco de sextou, afinal equilibra tudo. Ela escuta playlist sertanejo e eletrônico, é entusiasmada e festeira e adora skincare. As redes sociais que utiliza é Instagram, Netflix e Spotify. Nossa segunda persona do público atual é a Sara Almeida. É aquela que diz curtindo cada ponto, cada vírgula e cada energia. Ela tem 29 anos, é casada, homossexual, formada em Relações Públicas na UNEB, assessora na TVE, mora no bairro do Rio Vermelho e tem um poder de compra intermediário. Sara é apontilhada, nível de tinta de 40%, classificada como moderada, e a cada 100 pessoas no clube, 16% são Sara. Sara curte playlist MPB, jazz e samba no Spotify, pratica yoga, é ligada ao movimento antirracista, empoderada e sociável. As redes sociais que mais utiliza é Instagram, Netflix e Spotify. Nossa terceira persona do público atual é o Júnior. Entre a faculdade e a arte venceu. Ele tem 30 anos, é solteiro, hétero, tem ensino superior incompleto, é fotógrafo, mora no bairro da Federação, é pai de uma menina, tem poder de compra intermediário. Júnior é ou realista, tem um nível de tinta de 90%, é classificado como ama tatuagem e a cada 100 pessoas no clube, 14% são Júnior. Júnior acredita que a vida é melhor com amigos, churrasco e cerveja. Ele escuta playlist rock e rap no Spotify, adora ir ao cinema assistir os lançamentos, jogar pôquer e fazer um mochilão por algumas cidades do Brasil. As redes sociais que mais utiliza é Instagram e Spotify. Carolina é a nossa primeira persona do público potencial. Eternizei o amor dos meus filhos com tatuagem. Ela tem 34 anos, é solteira, hétero, formada em medicina, trabalha como médica, mora no bairro da Pituba, é mãe de 2 filhos e tem um poder de compra alto. Ela é a realista, é classificada como discreta, seu nível de tinta é 5%. Carolina está sempre com a limpeza de pele em dia, adora festinha com as amigas e ir à praia e assistir séries. As redes sociais que ela mais utiliza é Instagram e Spotify. Neuza, nossa próxima persona do público potencial, a tatuagem me devolveu a liberdade. Ela tem 60 anos, é casada, hétero, ensino superior completo, trabalha como empresária, mora em Alphaville, tem um poder de compra alto. Ela é a minimalista, é classificada como discreta e tem um nível de tinta de 5%. Ela faz pilates, tem a confeitaria Priscila Diniz no cardápio, venceu o câncer de mama, mas ficou com cicatrizes. Está aguardando o próximo carimbo no passaporte, pois ama viajar e frequenta o Lafayette com as amigas. Utiliza o Instagram. Vitor é a nossa primeira persona do público, tatuador ou influencer. Ele é aquele que diz arrasta pra cima. Tem 28 anos, é solteiro, hétero, ensino médio incompleto. Seu trabalho é ser influencer e também administrador. Mora no bairro da Pituba, é pai de uma menina e tem um poder de compra alto. Ele é o realista, ama tatuagem, seu nível de tinta é 100%. Ele faz stories 24 horas por dia, posta look do dia, é comunicativo, escuta playlist eletrônica no Spotify, adora happy hour e ir para a academia. Suas redes sociais são Instagram e Spotify. Del faz parte do nossa persona do público tatuador. Ele tatua no Clube do Risco, a tatuagem me escolheu. Tem 29 anos, é solteiro com filho, poder de compra intermediário, se transporta de carro. Mora no bairro da Pituba, divide apartamento, formado com ensino médio completo, é tatuador do clube, como eu já falei, e é heterossexual. Ama tatuagem, seu nível de tinta é 80%. Ele é o primeiro tatuador do Norte e Nordeste a atender somente o público feminino. Faz o estilo de traço fino, lettering e minimalista e adora barzinho e restaurante. Então, como a gente tem várias personas, mas precisávamos destacar essas 3. Essas 3 personas são do nosso público atual. Nós percebemos que o Clube do Risco ainda não conseguiu fidelizar essas pessoas e por isso a nossa campanha será bastante voltada para elas, mas não tirando a relevância do nosso público potencial e também influencer e tatuador.
Nós entendemos que era necessário investigar as potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças para conseguir dar seguimento à jornada da Lumiar de fazer a campanha para o Clube do Risco e desenvolver a Lumiar o processo. Então, nós cruzamos pontos fortes, oportunidades, fragilidades e ameaças e fizemos estratégias ofensivas. Então, o know-how da empresa em tatuagem, com a tatuagem está associada com a mudança da autoestima, nós recomendamos que a empresa comunique através das tatuagens que é possível elevar a autoestima e assim se sentir mais empoderado. Ainda na estratégia ofensiva, parceria com outras marcas e influenciadores digitais que possuem tatuagem como grande fonte de referência para quem deseja tatuar, apostar em uma parceria com influenciadores digitais baianos. Nossa estratégia de confronto com a linha de produtos da marca do Clube do Risco e a pandemia causada pelo novo coronavírus provocando o fechamento do comércio seria aumentar o ticket médio da empresa da pandemia através da venda dos produtos personalizados da marca. As tatuagens serem exclusivas, o desenho é feito a partir das referências que o cliente informa, com o alto número de concorrentes no mercado, então nós vamos criar campanhas para valorizar esse diferencial competitivo. Não tem uma estratégia de reforço, não tem uma comunicação estruturada, utiliza apenas o marketing digital como ferramenta e tem um crescimento do interesse por tatuagens, como eu já falei, no macroambiente. Então, os esforços de comunicação utilizados apenas para o digital, eles não estão sendo suficientes para tornar o Clube do Risco uma marca lembrada. Então, utilizar outros meios e veículos de comunicação a fim de atingir o público potencial e atual que se interessa por tatuagem. A falta de treinamento na equipe, com o aprimoramento da máquina para fazer tatuagem, a modernização do setor. Desenvolver uma rotina de treinamentos com os colaboradores para que estes se mantenham atualizados sobre a modernização dos equipamentos de tatuagens e outros assuntos referentes à empresa e ao mercado. Depois de analisar todos os dados, nós percebemos os problemas de marketing da empresa. Primeiro, a baixa fidelidade dos clientes atuais. E segundo, o baixo volume de venda dos produtos de vestuário da marca. Isso se dá porque, de acordo com os consumidores atuais, quando perguntados quantas vezes já tatuaram no Clube do Risco, 50,7% disse que apenas uma vez. E quando perguntado sobre se já compraram algum produto personalizado, 89% falou que nunca comprou. Para isso, traçamos os seguintes objetivos de marketing: fidelizar os consumidores atuais e aumentar o ticket médio através do crescimento do volume de vendas dos produtos. Em relação aos problemas de comunicação que encontramos no Clube do Risco, primeiro é não possuir uma comunicação efetiva que traduz o posicionamento. Segundo, baixo índice de lembrança da marca. Terceiro, ruído na comunicação interna. E o quarto, a pouca sistematização da comunicação. Os objetivos de comunicação para resolver os problemas serão estender o posicionamento atual como primário e como secundário, aumentar o índice de lembrança da marca espontânea, sistematizar a comunicação e sistematizar a comunicação interna. A estratégia de comunicação criada para atingir os objetivos é baseada em duas vertentes, que é a vertente institucional, em que a gente pretende melhorar a imagem da empresa perante os consumidores e colaboradores, e também a vertente mercadológica, em que a gente pretende anunciar melhor os produtos e assim aumentar o ticket médio da empresa. Sobre o posicionamento do Clube do Risco, a gente identificou que o Clube do Risco não possuía um posicionamento definido. Então, a gente, com base em dados de pesquisa, no questionário dos colaboradores e também na própria análise da agência, a gente traçou o posicionamento atual do Clube do Risco. Bom, primeiramente, trazendo o atributo de personalidade, a gente traz a seguinte frase: estilo próprio, onde 42,5% dos consumidores atuais informaram que a estrutura física do Clube do Risco foi um diferencial no momento da escolha do estúdio. Novamente falando, a gente traz o atributo de personalidade para isso, né? Mostrando o estilo, ambiente, tatuadores e a identidade. A gente traça outro atributo para o posicionamento atual, que é o de confiança, visto que 54,8% dos consumidores atuais escolheram o Clube do Risco por reconhecerem a qualidade desses tatuadores e confiarem no seu trabalho. Então, para o atributo de confiança, a gente traz os colaboradores, materiais utilizados, prova social e estrutura física.
além de diversidade de traços, onde 50,7% das pessoas responderam que os estilos de traço oferecidos pelo Clube do Risco foi o fator determinante, né, para escolhê-lo como estúdio. Então, a gente traz o atributo de variedade, falando sobre tatuagem, piercing, produtos e estilos. Outro atributo que a gente traz é o de singularidade, visto que os desenhos feitos pelos tatuadores, eles em seu tamanho, forma, detalhe, eles são desenvolvidos para atender singularmente o público, o cliente. Então, a gente traz o atributo de singularidade, trazendo único, personalização, lifestyle, pessoas e identidade. E para isso, então, a gente formula o posicionamento atual do Clube do Risco com estúdio com estilo próprio, representado por um grupo de tatuadores reconhecidos que possuem diversidade de traços e singularidade em seus desenhos. Porém, a gente observou que a comunicação do Clube do Risco, ela visava apenas o traço e não dava uma atenção para aquele consumidor, para aquele público. Então, a gente promove a extensão, visto que a gente já viu que atributos como autoestima, personalidade, identidade, contribuem para esse público confiar naquele lugar e trazer ele para a tatuagem com suas motivações. Então, a gente adiciona 2 novos atributos e formula o posicionamento desejado, sendo eles pertencimento. A gente traz com a ideia de ser um clube aberto, visto que, apesar do Clube do Risco falar que é um clube, 50,7% dos consumidores atuais só fizeram tatuagem lá uma única vez e não voltaram. Ou seja, eles não se sentem pertencentes e acolhidos por esse lugar. Então, a gente traz o atributo de pertencimento, falando sobre clube aberto, identidade, comunidade, relacionamento, coletividade, união, pessoas e propósito. Outro atributo que a gente adiciona é o atributo de autoestima. Como já falei anteriormente, tatuagem é uma ferramenta poderosa no processo de aceitação e autocuidado. Então, quando a gente fala sobre autoestima, associando ele à tatuagem, a gente também fala sobre valor, aceitação, emoção, sentimento, comportamento, bem-estar, autocuidado e amor próprio. E a gente formula, assim, o posicionamento desejado, mantendo alguns atributos do posicionamento atual, mas o estendendo para essa mudança de uma visão de não apenas um estúdio, mas sim um clube aberto a todos, que busca uma experiência singular, possuindo estilo próprio, diversidade de traços e com tatuadores reconhecidos, onde se manifesta a liberdade de ser quem você é. E quando a gente fala manifesta a liberdade de ser quem você é, a gente está falando justamente sobre esse processo de aceitação, de entendimento e de motivação do público, do público potencial e atual. E aí a gente parte para o nosso conceito, que é: o Clube do Risco abre as portas para você, que muito além do risco, busca traçar sua liberdade e marcar sua identidade de forma singular, uma experiência que permite a manifestação da sua personalidade, o lugar em que o corpo é livre para expressar suas escolhas. Logo, a gente vê que o clube, a partir de agora, traça liberdade e marca identidade, falando justamente sobre isso: a autoestima, a aceitação, o entendimento e a motivação. E a gente traz isso também, né, reforçando na nossa tagline, que é manifeste sua liberdade nesse lugar. Então, autoestima, personalidade, singularidade e personalidade. E a gente vem para o nosso eixo semântico, que ajuda na construção do nosso desdobramento conceitual. Bom, a primeira percepção que a gente teve foi justamente essa. Bom, quando a gente fala de tatuagem, a gente pensa logo no traço e no desenho. Mas existem coisas que vão além, como, por exemplo, o lugar que essa tatuagem é marcada, que é o nosso corpo, que é o Clube do Risco. Vem agora com esse posicionamento novo, com essa tagline, com esse conceito, para mostrar que o Clube do Risco é sim um lugar que entende o corpo,
que acolhe como casa e que marca momentos, marca história, marca a pele. E assim a gente desenvolve os nossos desdobramentos. Para o desdobramento 1, a gente fala, faça parte, trazendo também o manifesto da liberdade dentro desse lugar. A gente quer que a pessoa seja acolhida, que pertença, que se sinta pertencente, se sinta bem de manifestar lá dentro. O desdobramento 2, que é o Seja Você, a gente já remete a algo mais pessoal, no processo realmente adicionando o atributo de autoestima para falar com esse público, que ele entenda e compreenda as suas motivações, que o Clube do Risco também acolhe esse processo dele de aceitação, de se aceitar. E o desdobramento 3, a gente fala manifeste sua liberdade, que também é nossa tagline, mas que a gente reforça aqui com uma grande assinatura para um momento de manifesto, não apenas aqui falando sobre tatuagem, mas sobre algo mais geral, mais único. Seja você aqui e em qualquer lugar. Para cada desdobramento, terão fases que visam atender às necessidades que foram encontradas. Na Faça Parte, a primeira fase que a gente traz é uma fase de incentivo. A importância dessa fase no plano, ela vem embasada numa pesquisa, onde mostra que 54,8% do público atual escolheu o estúdio por conta dos tatuadores, fazendo com que os mesmos sejam considerados como influenciadores de compra. É uma fase que acontecerá no final de janeiro, entre o início de fevereiro. Entre fevereiro e abril, a gente traz uma fase de posicionamento. Essa fase ela surge a partir do objetivo de estender o posicionamento atual do Clube do Risco, que era pautado na percepção do público por fatores racionais, como estilo de traço, estrutura do estúdio, os próprios tatuadores. E a partir dessa fase a gente vai apresentar o clube como espaço aberto. O público dessa fase é o atual potencial influenciador. Lembrando que o Clube do Risco ele não tem a capacidade de atender tanta demanda assim. Porém, como a fase de posicionamento, que a gente quer alinhar a um conceito aberto, a um espaço que é onde todos são bem-vindos, a gente trabalha com esses três públicos. Partindo para Seja Você, que é a D2, entre maio a outubro, a gente traz uma fase institucional. Essa fase, ela entra como uma resposta ao baixo índice de lembrança da marca que foi observado através da pesquisa da agência Lumiar. O público dessa fase é o atual. E em paralelo a isso, a gente traz uma fase mercadológica entre julho a setembro. Por que essa fase mercadológica? Porque percebeu-se a necessidade do Clube do Risco comunicar o portfólio de produtos de vestuário, já que 89% do público atual nunca comprou um desses produtos. E justamente, de novo, é uma fase direcionada para o público atual. E, por fim, a D3, que é o Manifeste Sua Liberdade, que vai acontecer entre novembro e janeiro de 2022. Novembro de 2021 a janeiro de 2022, a gente traz uma fase de fixação, que ela consolida o posicionamento desejado e reforça os atributos que foram construídos durante esse ano. Definidas as estratégias, partimos para entender os meios que levarão essa mensagem para o consumidor. Trabalhando com a verba inicial de 250 mil. Então, os objetivos de mídia é alcançar um médio alcance e uma alta frequência. Por que esses dois objetivos? A gente quer trabalhar com o clube aberto, então a gente quer alcançar um grande número de pessoas, a gente quer apresentar esse espaço como que é bem-vindo a todas. E alta frequência. Por que alta frequência? Visto que o Clube do Risco ele tem essa baixa lembrança, então a gente quer trabalhar aquela mensagem que ela seja repetida, que ela entre na mente do consumidor e o Clube do Risco seja lembrado. Para atender os objetivos de alcance e continuidade da campanha, a gente traz como mídia básica, como a primeira mídia básica, o digital. O digital, ele tem um índice de penetração de 83%. O seu público é de maioria feminino e tem um alto poder de segmentação. Além disso, o público do Clube do Risco, ele está inserido nessa realidade de influenciador, de rede social. Então, é uma mídia que entra com força nesse público. A segunda mídia básica é o H em formato de IMUB, de imobiliário urbano. Trazendo a força da mídia exterior para a campanha, a gente tem aqui um índice de penetração que é de 87% nessa mídia. O público também, ele é predominantemente feminino e esse e-mail, ele atende a um objetivo de entregar muita atenção,
já que são formatos que passam criatividade, passam formatos diversos. E por que a gente trabalha esses meios aqui na mídia básica? A gente tem Bia Castro, que é a persona ideal. Essa Bia Castro, ela está inserida nesse contexto do digital, de rede social, de influenciador. Além disso, ela frequenta festas, vai para a faculdade, então com certeza ela vai ser impactada pelo mobiliário urbano na rua enquanto estiver indo para fazer sua rotina. Como mídia complementar, a gente complementa a mídia básica, a gente traz duas mídias aqui, dois formatos de OH. O OH em outdoor e o OH no formato de mall. Os dois trazem a força do mobiliário da mídia exterior, com índice de penetração de 87%, um público que ele é de maioria feminino, e cada um com sua característica, né? O mall, ele está presente em espaços de compra. Esses espaços de compra, as pessoas estão suscetíveis a receber anúncio, e também possuem pessoas com alto poder de compra. O H é uma mídia que ela fica 24 horas no ar, né? É uma mídia que vira até paisagem por conta da sua característica. Então, trabalhando com aquela frequência alta, com certeza, os consumidores serão atingidos com um anúncio nessa mídia. Como mídia complementar, a gente traz o rádio, né? O rádio ele tem um índice de penetração de 65%. O público dele também é de maioria feminino. E ele traz uma característica que é a mobilidade. Então, você pode escutar em casa, você pode escutar indo ao trabalho, indo para uma festa, você vai ser atingido com algum anúncio nesse meio. A pessoa ideal aqui nesse meio é Bia Castro, continua sendo Bia Castro. Por quê? Bia Castro, ela frequenta, como eu falei anteriormente, frequenta festas, vai para a faculdade, então no movimento... Nesse percurso que ela vai para a faculdade, ela escuta rádio ou em casa também, então será impactada com algum anúncio. Por fim, a mídia de apoio, a gente traz o cinema, né? O cinema ele tem um índice de penetração de 16% no Brasil. Esse dado de 41% é o número de quantas vezes as pessoas assistiram o cinema em Salvador em uma vez na semana. E é uma mídia que tem uma predominância feminina, né? O público dela é feminino. E uma característica muito forte do cinema é o foco na mensagem. Então as pessoas têm pouca dispersão, ficam durante toda a sessão focada naquela tela, então com certeza eles estão suscetíveis a receber um anúncio a partir para a compra. E a última mídia de apoio é a alternativa. É uma mídia que é fora da casinha. Ela traz uma variedade de formatos e utiliza as ruas, shopping centers, para poder manifestar alguma mensagem, alguma vontade. Assim como a tatuagem utiliza os corpos para poder manifestar isso. Por fim, a persona ideal desse meio é Sara Almeida. Sara Almeida está frequentemente em projetos sociais, em movimentos feministas, e Júnior, que é aquele cara que todo lançamento ele vai no cinema. Toda quinta-feira ele vai estar lá para poder assistir um filme. A pulsação, ela se dá pela continuidade. Por que a continuidade? A gente quer trazer essa mensagem de ser um clube aberto, né? Então, no início, a gente traz uma grande sessão, uma grande força midiática, como digital, como rádio, como OH, que eu falei, mall, MUB, outdoor. A gente trabalha também digital durante todo o ano, já que o nosso público ele está inserido nessa realidade. E, por fim, no final da campanha, né, para a gente manifestar essa liberdade, para a gente posicionar esse novo conceito do clube, a gente vem de novo com uma nova força midiática, trabalhando com H, com cinema, com alternativa e com digital também. Bom, retornando ao desdobramento 1, o Faça Parte, a gente tem uma paleta de cor, né? Contínua em relação ao clube, a gente mantém as cores do clube, mas a gente também acrescenta cores que falem sobre pele, que falem sobre corpo, né? Que traga essa ideia do acolher, do íntimo, do manifestar naquele lugar os corpos. A gente também traz A Casa é Sua, que é uma música do Arnaldo Antunes, e a gente traz
o corpo em seu sentido, a boca, o braço, para falar justamente sobre isso, sobre o corpo ser marcado ali naquele lugar e que você pode fazer parte desse movimento dentro do Clube do Risco. Sobre o nosso calendário de fases, nós temos na ação 1, que acontecerá no final de janeiro, a ação 2, que acontecerá entre fevereiro e abril, a ação 3, que acontecerá no início de fevereiro, e a ação 4, que acontecerá no final de março até abril. A ação 1, ela é uma ação de incentivo, ela é voltada para o público dos colaboradores e se chama Club Training. Também será focada no marketing digital. A ação 2, ela é uma ação de fase de posicionamento, o nome dela é Lugar para Você, ela é focada nos públicos atuais, potenciais e influenciadores e será feita através da propaganda e do marketing digital. A ação 3, ela é uma ação de fase de posicionamento, o nome da ação é Virtual Abadá do Clube e também será feita através de propaganda, marketing digital e eventos nos públicos potenciais, atuais e influenciadores. A ação 4 se chama Papo de Casa. Ela também é na fase de posicionamento, inclui os públicos atuais, potenciais e influenciadores e será feita através de propaganda e marketing digital. A ação 1, como eu já falei, se chama Club Training. Ela tem o objetivo de alinhar a comunicação interna e será feita através da ferramenta de marketing digital. Além disso, ela é voltada para o público de colaboradores e será feita no período de 25 de janeiro a 29 de janeiro. O eixo semântico envolvido são colaboradores, confiança e conexão. Ela acontecerá sabendo que os tatuadores eles são a força matriz da empresa. Então, é importante comunicar essa nova abordagem de comunicação, os novos objetivos e o novo posicionamento do clube. Na última semana de janeiro, ocorrerá um encontro de 1 hora de duração por dia durante uma semana e será dado um treinamento e, em paralelo, será compartilhado para cada colaborador via WhatsApp um arquivo de PDF interativo. Nesse arquivo tem informações para eles consultarem a qualquer momento. O PDF interativo vem com a paleta de cores que a gente apresenta no moodboard do desdobramento Faça Parte, né? A gente conversa com esse colaborador que já é parte dessa família, mas a gente também traz a manifestação para que ele se movimente junto com o Clube do Risco. Então, a gente também pergunta por que manifestar um novo posicionamento e apresenta essa justificativa dentro do PDF para o colaborador. A ação 2, ela tem o nome Lugar para Você. O objetivo principal dela é estender o posicionamento e o objetivo secundário é apresentar o clube como um espaço aberto. As ferramentas utilizadas serão propaganda e marketing digital e ela entra no OH, MOL, Outdoor, digital e rádio. Essa ação, ela tem como fase posicionamento e ela acontecerá de fevereiro a abril de 2021. O eixo semântico dela está envolvido com lugar, acolhimento, pertencimento e pessoas. Ela é voltada para o público atual, potencial e influenciadores. E a mecânica acontecerá da seguinte forma: através de vários meios e veículos, o Clube do Risco ele irá apresentar o seu novo posicionamento para o clube. Bom, primeiro a gente traz, né, o elevador, a peça do elevador, onde a gente conecta, né, o Clube do Risco com o consumidor atual e potencial, né, trazendo essa ligação no elevador. A gente também trabalha isso na redação, falando, existe um lugar para marcar suas escolhas. Mas que lugar é esse? Esse lugar é o corpo, também é o clube. E quando a gente fala, existe um lugar para marcar suas escolhas, que escolhas são essas? Bom, a primeira escolha que a gente quer que essa pessoa, esse público faça é escolher o Clube do Risco. Mas também a gente fala sobre escolhas como, por exemplo, escolhas pessoais. Marcar uma memória, marcar um nome, homenagear alguém através dessas escolhas. A gente também traz a localização, visto que a gente precisa apresentar esse lugar. Onde é que fica esse lugar? A gente apresenta e a gente também traz a tagline, Manifeste Sua Liberdade, visto que a gente também quer dar voz a esse público dentro do estúdio, já que a gente está falando Faça Parte, e a gente fala Clube do Risco, seu clube de tatuagem, para identificar esse lugar como o espaço da tatuagem. Para o mobiliário urbano,
a gente também traz essa ideia de manifestação, junto à tagline, dentro do Clube do Risco. Então a gente fala, manifeste sua escolha no Clube do Risco, manifeste o seu amor no Clube do Risco, manifeste sua liberdade no Clube do Risco. Sempre identificando o lugar, que lugar é esse, que fica no Rio Vermelho. Como vocês podem ver no mobiliário do meio, a gente fala, manifeste seu amor, né? O amor de mãe que está ali preso na tatuagem. A gente não usa o rosto da pessoa, a gente usa a pele, a gente usa o corpo para representar que esse lugar é o lugar de manifestação de qualquer pessoa. Eu posso manifestar no Clube do Risco e vocês também podem. Para o outdoor, bom, a gente comunica muito emocionalmente, né, na porta do elevador e também no mobiliário urbano, mas a gente traz outra construção para o outdoor, visto que a gente achou interessante também informar para esse público que o Clube do Risco é o seu clube de tatuagem. Então a gente traz essa conexão com os braços e fala sobre ser seu. E para o card de Instagram, a gente traz a pessoa de autoridade, que são as nossas personas, né? E a gente traz depoimentos. Traz depoimentos como: é o lugar onde minha pele tem voz, que é da Sara, que é uma das nossas personas, e a gente traz a hashtag marcados pelo clube. É o lugar onde registro todas as minhas boas memórias, é o lugar onde traço minha identidade, é o lugar onde eternizei o amor dos meus filhos. Tanto Sara, quanto Júnior, quanto Bia, quanto Carolina também são personas do Clube do Risco. E agora, né, dando essa importância também para o tatuador, que é um forte influenciador ali no processo, a gente traz a imagem do tatuador, mas junto a isso, a gente fala, sua pele é o lugar ideal para marcar momentos únicos. E a gente assina o Clube do Risco também é esse lugar de marcar e de manifestar sua pele. Para o card do Instagram, a gente não queria perder a variedade que a gente colocou e manteve do posicionamento atual para o desejado. Então a gente faz um card trazendo novamente essa variedade dos traços. Então a gente fala, tem lugar para realista, manifeste sua pele. Tem lugar para aquarelista, manifeste sua pele. E tem lugar para minimalista, manifeste sua pele. Bom, o card do Instagram, né, reforçando novamente que o clube, ele deixa de visar só o traço e ele reforça. Esse clube agora, esse clube aberto, é meu, é seu, é nosso, né? E junto a isso, tem a pessoa ali deitada, né, nessa ideia de casa, de sofá, de conforto, né? Ela está acolhida aqui naquele ambiente, ela se sente confortável. Então, a gente também traz o card A Casa é Sua, Porque Não Chega Agora, que é a música do Arnaldo Antunes, que a gente também trouxe lá no Moodboard. E agora a gente vai apresentar o spot que foi feito para o rádio, baseado no nosso eixo semântico, né, na concepção do desdobramento, e a gente também traz ele para o feed do Instagram. Existe todo tipo de gente, cada uma com sua personalidade. Existe todo tipo de pele, cada uma com seu traço. Todas elas em busca de liberdade. Existe todo tipo de lugar, existe todo tipo de ambiente, mas tem um lugar que é único e que parece a casa da gente. Marca nossas lembranças e memórias de forma singular, que faz portas e janelas se abrirem para você entrar. Que te olha do jeito que você é, te levanta a bandeira, te acolhe, faz o que houver, no seu tempo, na sua maneira. Clube do Risco, muito mais que um estúdio, um clube aberto para você. Bom, nesse spot, né, a gente reforça novamente a ideia do lugar. Esse lugar ser o Clube do Risco e ser esse lugar que é o seu corpo, sua casa, sua pele. A gente também, né, fala sobre o acolhimento, né, esse acolhimento dessa manifestação pessoal. Bom, para o story do Instagram, a gente fez uma interação, né, brincando com essa ideia do lugar, e pergunta qual lugar da sua próxima tatuagem. A gente traz algumas opções e no final a gente assina como: o Clube do Risco também é esse lugar. Manifeste sua pele.
por último, para dar essa voz também, para acolher a opinião, né, o que as pessoas já viveram no Clube do Risco, a gente traz qual o momento mais marcante que você viveu no Clube do Risco, né, promovendo também essa intimidade com o público. A nossa ação 3 é a ação Visto Abadá do Clube. O objetivo principal dela é estender o posicionamento atual e o objetivo secundário apresentar o clube como um espaço aberto. As ferramentas utilizadas serão marketing digital, propaganda e evento, e entra no digital e rádio. Não tem nada mais soteropolitano do que o Carnaval em Fevereiro, né, que acolhe as pessoas de diferentes idades, culturas. Só que esse ano, devido à situação do Covid, ocorreu uma alteração na data dessa festa. E pensando nisso, o Clube do Risco irá transmitir uma live no YouTube, seguindo todos os protocolos dos órgãos de saúde, utilizando um andar superior da sua unidade no Rio Vermelho. Essa apresentação ela será feita pela influencer baiana Stephanie Matos, trazendo um mix de artistas que representem diversidade em um mesmo espaço, reproduzindo o conceito de ser um espaço aberto a todos. Esses artistas são a DJ Cad, o Grupo Atocha e Saulo Fernandes. Além da transmissão ao vivo no YouTube, será realizada uma parceria com a emissora de rádio Transamérica FM e o áudio da live será reproduzido simultaneamente no veículo. Essa ação está relacionada ao eixo semântico de acolhimento, pertencimento e lugar, e é voltada para o público atual, potencial e influenciadores. O card do Instagram dessa ação, a gente trabalha, né, essa ideia da live, primeiro um card informativo, mas não perdendo o eixo semântico e a tagline, nessa ideia de manifeste, né? Então a gente fala sobre manifestar a alegria nesse espaço, que é o Clube do Risco, nesse caso o Clube Folia, que é o nome que a gente dá. E aí a gente também fala, faça parte dessa mistura para trazer ainda mais, né, com esses elementos, a ideia de carnaval, esse carnaval que acolhe pessoas diversas, diferentes, idades, enfim. E a gente fala, né, sobre o horário da live, como eu falei, informativo, as atrações. E para apresentar o Atocha, a gente traz um trecho da música que também casa com a persona, porque as personas, a gente apresentou também o gosto musical delas, esse conhecimento musical delas. Então a gente apresenta nas personas e traz esses cantores para a live do Instagram. Eu tentando te ligar, só tá dando a culpa. Meu coração faz Continuando com o Instagram, né? Já que o nosso digital é tão forte, a gente comunica. O Clube Folia marca seu carnaval em casa e a gente reforça muito isso. Dessa questão do casa, porque especificamente, né, o carnaval de 2021, a data mudou, então não é um carnaval, né, não vai ser um carnaval comum, vamos dizer que saiu da época agora, mas a gente traz ele novamente para esse eixo de pertencimento, de marca, né, o carnaval que marca e a tatuagem também marca, e o Clube Folia vai marcar. Então, a gente também traz, né, marca na agenda, marca na pele, marca na memória, essa data, é outro card informativo, e a gente traz a apresentação da DJ Cad, que é uma das atrações, também casando com o público do Clube do Risco, que curte música eletrônica. Continuando com o card do Instagram, a gente fala, a gente apresenta um trecho da música de Saulo que fala justamente sobre isso. Arrumei a casa, preparei o coração. Arrumei a casa, a gente também pode entender, né, dessa arrumação que a Lumiar traz para o Clube do Risco, estendendo o posicionamento dele, né, para acolher esse sentimento, esse coração desse público. E a gente também assina com faça parte dessa mistura. A gente fala, aqui nada passa em branco, nem o carnaval em fevereiro, justamente trazendo essa ideia de que o carnaval de fevereiro, né, não vai acontecer. Também falando sobre aqui nada passa em branco no sentido da pele, né, da tatuagem. E, por fim, a gente apresenta também a atração Saulo Fernandes, que também casa com nossas personas. Arrumei a casa, preparei o coração, esperando só a chegada tão sonhada.
Arrumei. Para os stories, a gente faz a brincadeira status online, em casa e no Clube Folia. Se é fevereiro, é carnaval no Clube do Risco. Manifeste uma memória de carnaval com a hashtag Clube Folia para trazer novamente essa interação com o público, dar a voz a ele. E a gente pergunta o que mais te marcou neste Clube Folia, justamente pela questão que a gente está falando, né? Manifeste aqui, tem a voz. Esse é o filtro que a gente criou. E o press kit dos influenciadores, né? Primeiro a gente fala novamente se é carnaval se é fevereiro é carnaval no Clube Folia, e mantém a frase: aqui nada passa em branco, nem o carnaval de Salvador. Marca na agenda, marca na pele, marca na memória, faça parte dessa mistura, né? Essa é a carta que será enviada para os influenciadores. Esse é o pacote também, a caixa que leva o abadá, o boné e o copo do Clube do Risco. O backdrop da live que irá acontecer. Então, é o backdrop de apresentação do artista. E a nossa ação 4, que é a nossa última ação do desdobramento da fase 1, que o objetivo principal dela é estender o posicionamento atual. O objetivo secundário é apresentar o clube como um espaço aberto, e as ferramentas utilizadas serão marketing digital e propaganda, e entra no digital. O título dessa ação é Papo de Casa. Ela é voltada para o público atual, potencial e influenciadores. Ela está dentro do eixo semântico de acolhimento, clube, lugar e conexão. A ideia é realizar uma série de podcasts para o Spotify durante um mês de abril, e esse material ele vai ser previamente gravado por um estúdio de Salvador, e a cada dia a gravação será feita com 2 convidados diferentes, que irão falar sobre temas que não são comumente discutidos em casa. Os convidados escolhidos são influenciadores com propriedade em cada tema que será abordado. Esse é o card de Instagram e é a capa do Spotify, que a gente divulga esse nome desse podcast, trazendo o eixo semântico, né? Essa questão da voz, da conversa, de você ter esse local de fala no Clube do Risco, onde você pode manifestar, né, suas vontades, seus desejos, suas memórias, e a gente traz, né, essa ideia de casa. Continuando, o card do Instagram, a gente brinca, né, com aquela frase que a maioria das mães falam: em casa a gente conversa, e agora a gente fala, agora é sem medo, em casa a gente conversa. Chegou o podcast do Clube do Risco, Papo de Casa. A gente sabe que muitos assuntos ainda as pessoas têm certa dificuldade de conversar, e com a tatuagem não é diferente, visto que a tatuagem enfrentou muitos preconceitos, essa quebra de barreira. Então, a gente traz esse podcast visando informação. E o card 2, a gente fala Manifeste Sua Voz, com o podcast Papo de Casa. Assuntos que vão marcar você, também nessa ideia de marcar o íntimo, e marcar também na ideia de tatuagem. Registra essa novidade. O Papo de Casa é o nosso podcast, ensinando aquele cliente, né, o seguidor do Clube do Risco, como chegar lá, como acessar esse podcast. Bom, para o card Instagram também continua sendo informativo, mas a gente coloca no eixo semântico, né? A gente traz e apresenta essa pessoa de autoridade que vai nortear os episódios do podcast. Então, primeiro, a gente tem Ashley Malha, que é Tatuagem vs Preconceito, que ela é criadora de conteúdo digital e fundadora do Papo Afro. E a gente fala: aumente o sonho e faça parte desse papo. Aqui também é lugar de quebrar algumas barreiras e abrir portas para informação. Aí a gente traz outra pessoa de autoridade, que é a convidada, que é a Léo Crete, para falar sobre diversidade de gênero. A Kátia Damasceno, para falar sobre sexualidade. E o Del, que é um dos tatuadores do Risco, dando importância novamente para o colaborador. Ele também vai falar sobre viver de arte.
e para o stories do Instagram, a gente continua criando essa relação e dando voz para o público do Clube do Risco e manifeste sua voz através do nosso podcast, né, onde as pessoas enviariam perguntas para serem respondidas conforme o tema. E agora a gente apresenta o spot, né, que é a chamada o anúncio desse podcast, do Papo de Casa. Chegou visita, ou melhor, chegou o podcast do Clube do Risco, Papo de Casa. Vamos bater um papo sobre assuntos que vão marcar você e que deveriam ser mais abordados nesse ambiente. Além disso, contaremos com a participação de convidados especiais. Demais, né? Se interessou? Então vem com a gente manifestar sua voz. Em casa, o papo tem que rolar. Muito mais do que um estúdio de tatuagem, um clube aberto para você. Clique em saber mais para fazer parte. Bom, para a construção desse spot, a gente continua falando sobre a ideia de que agora o Clube do Risco é um clube aberto, né? Onde você pode manifestar sua voz, e a gente também traz as informações básicas, que é falar que é um estúdio de tatuagem, né? Que agora é aberto para você, e clique em saber mais para fazer parte, que é o nome do desdobramento. O desdobramento 2, que é o Seja Você. A gente já traz um moodboard um pouco mais colorido, mas também focando nesse quesito da personalidade, falando sobre corpo, falando sobre aceitação. Ser você, às vezes, não é ser o mais extravagante, é também ser básico. A gente também fala sobre isso. A gente traz a música de Pitty, que é Admirável Chip Novo. A gente traz a relação do espelho, né? Trazendo essa ideia de aceitação. No calendário das ações, a gente traz uma para a fase institucional, que é o Espelho Meu, com o público atual e a ferramenta que é marketing digital e propaganda. A mecânica ela seria feita a partir de totens espalhados pelo Shopping Barra, em que haveria uma tela touch e uma pequena câmera no topo, para que as pessoas que estão circulando pelo shopping pudessem interagir com o totem e capturar uma imagem de si próprio. O objetivo dessa ação é transmitir justamente uma mensagem positiva para aumentar a autoestima de todos que forem impactados pela ação. Na ação 6, que é a Seja Você, ela também é da fase mercadológica. O público é o atual, a ferramenta de comunicação, propaganda, marketing digital e eventos. O resumo dessa mecânica, ela seria justamente uma collab entre a artista baiana Pitty e a linha de produtos do vestuário do Clube do Risco, atendendo aquele objetivo de divulgar o portfólio de produtos, em especial um mix de produto. Então, seria criada uma coleção de camisetas e jaquetas com trechos da música da cantora falando sobre autoestima e personalidade, visto que Pitty, ela já está inserida nesse universo da tatuagem e que transmite mensagens de empoderamento e identidade. Na ação 7, que é a Trace Seu Signo, ela vem na fase mercadológica, atendendo ao público atual com ferramentas de propaganda, marketing digital e promoção de vendas. A ação ela seria uma parceria do Clube do Risco com a astróloga Februxa, onde os clientes que fizeram a tatuagem do seu signo concorrerão a 10 mapas astrais e uma consulta com a astróloga. Para participar, o cliente ele deverá informar dados como um nome completo, data de nascimento com horário exato e onde nasceu. E o sorteio ele será realizado pelo Instagram do clube. O desdobramento 3, que é o Manifesto à Liberdade, que é justamente o desdobramento que fala sobre essa manifestação geral, que não é apenas sobre tatuagem, é sobre gênero, é sobre liberdade de expressão, é sobre corpo, é sobre pele, é sobre cultura. Então a gente traz uma paleta de cor bem mais colorida, bem mais expressiva. A gente também mantém, né, as cores do Clube do Risco, que a gente não perde a ideia de tatuagem, mesmo falando dessa manifestação. A gente também traz as cores de pele, né, nessa representação de Manifeste Sua Liberdade, que está tão ligada à história. E no calendário das ações, a gente traz uma ação 8, que é chamada Voz na Pele.
é da fase de fixação, o público é o atual e a ferramenta é o marketing digital, evento e propaganda. A ação ela será criada num sarau na rua, onde seguirá, né, as recomendações das organizações de saúde, da prefeitura, e nesse sarau terá a presença de artistas independentes baianos, que irão trazer para a rua sua manifestação através da música, da poesia, da dança. Além desses artistas, o público que estiver assistindo, né, poderá também participar e manifestar suas escolhas e vontades. Como ação 9, a gente traz o Projete-se, que é na fase de fixação, o público atual e a ferramenta é propaganda e marketing digital. O resumo dessa ação ela seria justamente dar voz aos consumidores do Clube do Risco, onde teria uma caixinha de perguntas no Instagram, os seguidores deixaram as mensagens curtas que transmitem uma ideia de manifestar sua liberdade, e essas mensagens serão projetadas pela cidade em prédios públicos e residenciais. Na ação 10, que é o Cine Manifesto, a gente traz também a fase de fixação, o público que vai ser atendido é o atual, a ferramenta propaganda e marketing digital. Essa última ação será uma manifestação de artistas baianos na tela do cinema, onde será criado um VT com artistas baianos independentes que gravarão o manifesto do Clube do Risco. Entre essas cenas vai ter expressões de dança, atuação, enfim. E no final, o público ele receberá biscoitos da sorte, onde trarão mensagem de aceitação, identidade e expressão. Trazendo as nossas considerações finais, deixaremos de falar como agência e falaremos agora como alunos da Unifax, cursando o Projeto Experimental 2. Todo esse processo foi feito com maestria sob os olhares e cuidados das orientadoras. Milene, sempre muito presente e cuidadosa conosco, preocupada com o real crescimento individual de cada um. Camila e toda a sua delicadeza, encanto, dando um tom que levaria a real sensação da arte para todos. E Renata, que sem dúvida nos fez refletir a cada passo, cada momento, nos fez questionar profundamente cada detalhe, cada vírgula, e até mesmo nos questionar o momento certo de colocar um ponto final. Agora o sentimento, sem dúvidas, é de agradecimento, de leveza, aquela sensação de missão cumprida, prontos para a próxima etapa, os desafios que transcendem as paredes da faculdade, os desafios da vida e do mercado de trabalho. Também agradecemos ao Vitor Igor, proprietário do Clube do Risco, pela confiança e disponibilidade. Grande beijo e saudações. Obrigada. Pessoal, vamos lá. Eu tenho duas considerações iniciais, tá? Primeiro, Iris e Ramon respirem. Porque nisso tem que respirar. Ramon e Iris, eu sei o quanto Iris deve estar tremendo, coitada. Pablito, bem-vindo, Pablo. Um segundo, gente. Eu tenho que... a segunda questão que eu quero colocar é isso aqui, ó. Parabéns. Assim, eu tô arrepiada aqui. Gritem mesmo, porque, assim, vocês sabem que vocês falam nos grupos aí de WhatsApp, a gente também fala, né? E, assim, surpreendente o que eu vi na semana passada e o que vocês fizeram em 6 dias. Não precisava ser assim, né? Vamos combinar? Tudo bem que publicitário trabalha sob pressão, mas assim, gente, de verdade, eu não tenho palavras, assim, realmente estou arrepiada, emocionada com a conclusão de vocês, era surpresa, né, Ramon? Sinceramente, assim, eu tenho pouquíssimas considerações a fazer. A gente bate, como eu falei para outra equipe, né, no carinho, no cuidado, na vontade de vocês perceberem a nossa intenção e pela conclusão, eu acho que vocês perceberam, né, a gente quer que vocês cresçam enquanto profissionais e que vocês arrasem lá fora. Então, a gente traz e a gente puxa de vocês, e quando eu estava na semana passada questionando várias coisas, eu dizia, mas por que isso? E por que aquilo? E por que esse item? Por que vocês vão escolher esse cantor, essa banda? Para vocês saberem que tudo tem que ser articulado com uma técnica, né, com uma base conceitual, uma base estratégica, uma base de criação. Então, vocês não podem fazer ou tomar as decisões para um cliente sem essa base. E vocês conseguiram, gente, eu vou dizer, se eu for pensar 15 dias atrás, vocês tinham muito pouco disso que vocês apresentaram.
tá? Até a estrutura do slide foi outra, o ajuste, né, da apresentação, todo o contexto. Iris entrou agora, Ramon também para apresentar, Lícia já estava apresentando, mas assim, foi o melhor dia de Lícia, inclusive, né? Eu sei que foram noites sem dormir, que eu acompanho vocês aí nas mídias sociais, mas não precisava, né? Vocês poderiam ter feito isso antes já, aos pouquinhos. Mas enfim, assim, parabéns mesmo. Eu não sei se Renata e Camilinha querem falar para depois a gente, né, detalhar alguma coisa aqui, as poucas pontuações que pelo menos eu tenho. Mas, assim, sensacional, estou arrepiada. Sério mesmo, parabéns. Vai pontuando, não? E a gente vai falando à medida que tá. Pra gente não... Por favor. Então, assim, vocês começam com os slides que eu acho que foram bacanas. Talvez se a gente tivesse um tempo maior a gente conseguisse, né, dar uma melhorada, assim, mas tá muito bom, assim, do que vocês tinham. É outro slide, outra estrutura. Imagino Suede aí no braço, talvez outros ajudando, que eu vi que vocês tinham reconfigurado esse grupo. Macroambiente, vocês conseguiram colocar todos os elementos importantes, a forma que vocês cadenciaram essa apresentação, o storytelling que vocês criaram, tá? Então, antes de falar do cliente, eu vou falar do porquê que eu tô aqui, é para falar de tatuagem, aí vocês contextualizam, trazem os concorrentes até chegar no Clube do Risco, né? E aí vocês trazem todos os elementos dos concorrentes. Vocês chegam no Clube do Risco, vocês conseguem trazer um pouco dessa realidade, tá? E aí vocês passam para os stakeholders, que vocês trazem as personas, que vocês fizeram de uma forma muito bacana, a gente já tinha elogiado em outras oportunidades. Talvez o que eu mudasse um pouquinho, eu sei que é porque vocês têm mais tempo, né? Talvez para ficar um pouco mais sucinto, dar uma reduzida no número de personas, mas assim, o trabalho em si, ele é muito bom, a gente já tinha elogiado isso. E vocês culminam aí com o SWOT, que traz todo esse diagnóstico para essa realidade, né, de mercado, enfim, da própria empresa. Mila, qualquer coisa vocês gritam aí, viu? Objetivos de marketing e comunicação também, como vocês estruturaram, né, e como vocês, o tempo inteiro a gente também buscando isso de vocês até o final do trabalho, porque a gente tinha um grande problema, a gente tem um grande problema pelo nosso diagnóstico com o cliente, é que o cliente, ele tem praticamente todos os horários ocupados para a tatuagem. Então, que a gente não tinha mais como trazer tantos potenciais consumidores, e sim manter os atuais e trazer aí uma oferta de novos produtos que vocês conseguem trazer no resultado, né? E aí vocês conseguem trazer esses objetivos muito bem. Uma pontuação que eu faço, na verdade, é a estratégia de comunicação, que vocês não detalharam as estratégias de Lupete, né? Foi só o que não foi pontuado de uma forma tão específica. Aí vocês chegam no posicionamento, vocês trazem todos os atributos, a gente ficou aqui babando na vida. Todos os atributos e como vocês amarraram, e eles, coitada, devia estar tremendo, porque a voz, tadinha, estava, né, de angústia, mas segurou ali na defesa. O texto, a defesa de vocês muito bem amarrada, gente. Não tem o que dizer, assim. Vocês trazem persona, vocês trazem atributos, todos os questionamentos que eu fiz nas orientações, e imagino que Renata e Camila também, vocês trouxeram na apresentação, tá? Então, assim, esse momento, posicionamento, atributo, conceito, tagline, impecável, né? Assim, muito bom como vocês trazem essa defesa. E aí vocês partem para a linha do tempo. Linda, assim, esteticamente vocês conseguem atender, e foi uma linha do tempo que vocês fizeram agora, não tinha visto graficamente, né? Então, como vocês conseguiram traduzir e vocês conseguem explicar essa linha do tempo. Aliás, desculpe os desdobramentos antes, né? Que eu não cheguei a falar, mas como vocês trazem cada desdobramento e como vocês defendem cada desdobramento, tá? Com eixo semântico, indicando quais são as características, o objetivo, gente, tudo, assim, tudo muito amarrado. As fases muito bem delineadas. Uma outra questionamento que eu faço é a defesa das ferramentas, tá? Que eu acho que se vocês colocassem antes dos meios, a gente teria um trabalho, obviamente, mais completo, porque a ideia é que a gente defenda, né? Todos os itens com dados de pesquisa, todos, assim, de uma forma incansável.
As personas, como eu falei, amarrada em tudo. Um moodboard, na hora que vocês colocaram moodboard, a gente, oh meu Deus, moodboard, lindo de vocês, né? Como isso é importante e como vocês trouxeram isso para as peças. Acho que Rê vai poder falar melhor disso, mas assim, como vocês tiveram essa delicadeza, esse cuidado, sabe? Até com os... Suete. E aí, como vocês trouxeram essa delicadeza, como vocês trouxeram esse cuidado com a criação, a partir do moodboard que vocês fizeram, para a gente entender que todo esse processo de orientação, ele tem um porquê. Né? Então, toda essa metodologia que a gente traz para vocês, que um item está ligado no outro, que está ligado no outro, ele vai refletir na campanha de vocês, ele vai refletir no trabalho final, né? Adequação do meio à criação, gente. A defesa de mídia, linda, maravilhosa. Adequação do meio à criação, tá? Então, assim, as peças, a gente conversou um pouco sobre isso, imagino que Mila também tenha sido incessante lá na orientação, mas, assim, como vocês conseguiram trazer isso, sabe? E isso faz a diferença no mercado. A gente muitas vezes tem uma campanha que não está tão ligada à estratégia e isso faz a diferença, né? Então você vê que você consegue impactar muito mais quando você tem ali uma imagem que está conectada com o movimento daquela mídia, né? Então, como isso é importante. Gente, eu tô falando tudo, é porque vocês não estão me interrompendo, Renata e Mila, tá? Qualquer coisa gritem aí. A gente consegue completar, fica melhor. Assim, vai até depois a gente vai cada um ênfase na parte que importa. Perfeito. As peças também muito bem cuidadas, assim, né? Vocês tiveram todo o cuidado com cada peça. Gente, as ações, eu fiquei chocada, porque tudo que eu falei pra vocês, por que esse cantor? Mas por quê? Isso aqui tá ligado aqui persona, e vocês foram trazendo tudo na fala. Semana passada, realmente, eu fui assim... a chata, né? Então, dizendo, mas por que isso? E por que daquilo? E vocês rebatendo. Então, a provocação que a gente faz é exatamente para vocês terem essa segurança na defesa. Não quer dizer que a gente está dizendo que está errado ou que está certo. Quer dizer que vocês precisam defender as ideias de vocês e vocês precisam confiar mais no trabalho de vocês. Eu acho que é isso que às vezes falta, sabe? Para as equipes de uma forma geral. Eu sei que vocês ainda são estudantes, mas vocês estão indo para o mercado agora. Né? Então, vocês estão na porta da rua, praticamente. Então, é isso que faz com que vocês sejam profissionais melhores. Não é só a estratégia que vocês usam, não é só se debruçar sobre o livro, a bibliografia, que é muito importante isso, mas é a defesa e a confiança em vocês. Então, assim, confiem no trabalho de vocês. Porque vocês tinham, quando eu vi a primeira vez as ações, eu falei, vocês têm ações, ideias boas, só que vocês não exploraram. E aí vocês foram vendo que à medida que foi passando, né, foram passando os dias, o quanto vocês foram retomando e explorando, né? A redação, gente, né? Iris, não sei se mais alguém acompanhou, porque eu conheço, né, Iris mais à frente da redação, a gente dialogou algumas vezes, mas assim, linda também. E é isso, assim, conclusão, tudo, sabe? Parabéns mesmo, Gil também, né? Iris e Gil, meus parabéns mesmo, assim, de coração. Agora eu vou dar espaço para alguém falar mais, né? Vou pegar daqui. Galera, parabéns. Um ano pandêmico, né? Terminar um trabalho de conclusão de curso com todas as dificuldades que a gente passou. É muito gratificante, enquanto professora, assistir o que vocês entregaram hoje, de verdade. Isso deixa a gente com o coração abraçado, a gente se emociona, a gente fica feliz, porque o que a gente quer é esse nível de entrega de vocês, né? E eu acho que o que vocês fizeram aqui, eu realmente passei as últimas semanas, e eu acho que eu deixei isso claro nas orientações, preocupada com como é que vocês iam apresentar, como é que vocês iam trazer essa estratégia de vocês, e eu acho que vocês cumprem um papel muito importante quando vocês apresentam o que vocês apresentaram aqui, né? Eu tenho pouquíssimas coisas para Fênix total, meu amor. Ressurgiu da cinza, não sei o que vocês tomaram aí durante essa semana, depois vocês, por favor, se for isso tudo.
repasse aqui pra gente, porque a gente também tem que terminar um monte de planilha de nota, mas foi muito bacana. A estética dos slides, né? Um slide minimalista, mas não por isso não lúdico, não divertido, não charmoso, né? Pelo contrário, extremamente articulado com essa questão da tatuagem, que é uma questão imagética, que é uma questão estética, o retomar da história da tatuagem, né, trazendo essa questão da ancestralidade, o uso de pessoas pretas nos cards, isso foi muito importante, é muito importante hoje no mercado. A gente tem que ter esse cuidado, e eu acho que apareceu isso muito bem, né? Tem um card que vocês trazem, Minha Pele Tem Voz, isso é muito legal. Vocês retomam todas as decisões que vocês tomam. Eu lembro que a gente fala muito isso nas orientações, né? Por que vocês estão tomando essa decisão? Então, toda tomada de decisão de vocês articulam com persona, com eixo semântico, com problema de comunicação, com estratégia de comunicação. Isso é muito importante, que isso mostra uma apropriação da estratégia por vocês. Né? Vocês estão falando com um cliente, a galera vai entregar uma estratégia de comunicação na mão de vocês. Então, vocês têm que mostrar que toda tomada de decisão está amarrada com um vínculo semântico, estratégico, de posicionamento, né? A tagline de vocês é muito boa, eu gosto muito. Manifeste sua liberdade. Os insights que vocês vão tendo durante o processo são muito bons, e isso aparece na redação, isso aparece nas artes que vocês propõem, né? Aquela porta do elevador fechando, as mãos se tocando, é muito legal, aquela coisa que a gente sempre fala do meio, junto com criação, mídia e criação trabalhando junto, jogando bola juntos. Isso deixa a campanha mais divertida, isso chama atenção, né? Porque a gente está 1000 estímulos o dia inteiro. Como é que a gente vai chamar a atenção do nosso público? A gente chama a atenção do nosso público sendo divertido, sendo lúdico, né? Eu acho que isso vocês alcançam o filtro, né, do Instagram, trazer peças do Instagram que propõem interatividade. Instagram digital não é um card estático, né? A gente precisa, isso que a gente falou, tem falado nas bancas, né? Como é que a gente bota nas nossas campanhas essa estética de participação, interatividade que o digital possui. Não dá para eu colocar um card num feed e achar que eu estou fazendo campanha digital, porque isso não é campanha digital. Ou seja, como é que eu inovo, como é que eu me aproprio de todas as possibilidades tecnológicas que esse meio, que essa ambiência virtual me dá. Eu acho que vocês fizeram isso muito bem, exploram o Spotify, né, vão para a playlist, pelo podcast, que é um formato super tendência, que as projeções do Spotify, eles soltam os relatórios deles, né, de que a gente dobre o uso de podcasts nos próximos movimentos, até porque a gente está mais em casa, a gente está reconfigurando a nossa cultura midiática a partir da pandemia. Eu acho que vocês fizeram isso de forma bem estratégica. O que mais que eu queria falar? Apesar do nervosismo, obviamente, né, a gente fica nervoso, pelo amor de Deus, é um TCC que eu vou apresentar, olhando para uma tela sem sentir o calor humano físico, né? Mas a gente está aqui vibrando com vocês virtualmente. Uma boa apresentação, dinâmica. Eu acho que eu diminuiria também um pouco as personas, mas quando eu pensei nisso, vocês tacaram na cara lá um slide retomando as principais, as quais vocês queriam focar, né? A qual vocês queriam deixar como mais destaque. Isso foi muito bacana também. Explicaram o desdobramento, né? Por que D1, por que D2, por que D3. Isso é muito bacana também. O meio, eu traria um pouco a porcentagem de alcance e frequência. Vocês só indicam, né, qual vai ser o alcance, qual vai ser a frequência, mas eu colocaria ali um número para deixar isso mais visível. E, gente, acho que é isso.
esses pequenos detalhes, assim, eu acho que o principal mesmo é parabenizar. Então, levem isso para a vida, assim, essa apropriação da minha tomada de decisão. Eu tenho que mostrar que eu sei que eu estou fazendo, porque eu estou sendo contratado para isso, eu estou disputando uma conta por isso. Então, que a gente mostre, que a gente sabe o que a gente está fazendo, e a gente sabe o que a gente está fazendo, somos comunicadores, né? Então a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo, basta a gente confiar nessa luz interna aí. Eu sou já a Haribo, né? Milene fala, confia, eu já falo, não, luz interna. Na gratiluz, deixa brilhar o que está dentro de vocês, porque é muito bom, viu? Parabéns. Bora. O último a gente só fica repetindo, né? Tum. Mas vale a repetição. É a última vez que a gente repete, será? Tá valendo? Eu acho que de forma geral a apresentação. Será? Sim, repete, lógico. É o que, Mi? Sim, eu respondi a você, sim. Tá valendo, tá. Pronto. Em relação à apresentação, muito legal o formato. Vou por tópicos aqui, tá? Para não me perder. O fluxo de vocês e a quebrada que vocês deram aí geral, né? Eu diria que vocês arranjaram um jeito de contar essa história muito por vocês. Isso foi muito bacana. Não seguindo, uma coisa que é legal, assim, a gente desmonta tudo, a gente desfaz tudo, a gente mostra como é que a gente espera que seja feito, mas a gente normalmente não espera que seja feito exatamente como a gente quer que faça. Então, isso é maluco, mas é assim que funciona, tá? Então, agora que acabou tudo, assim, de alguma forma, desse semestre, a gente pode falar isso pra vocês. Então, a gente diz, a gente quer assim, mas na verdade a gente não quer assim, né? A gente quer que vocês entendam que é assim, mas façam de um jeito que até a gente diga, caraca, não é que desse jeito fica bacana também? Então, eu acho que é um pouco isso que vocês fizeram, né? Vocês começaram em cima de uma contextualização, assim, do jeito de vocês, foram fazendo do jeito de vocês, tatuagem, sociedade, na verdade, vocês foram pegando tudo que a gente disse e fazendo do jeito de vocês. E isso ficou muito legal, né? Eu acho que é isso que no final das contas a gente mais quer. Então, tatuagem, sociedade, aí falou de saúde, aí veio na geração Z, aí falou sobre influenciadores, e eu me perguntando, e o clube, minha gente? O clube vai entrar onde? Essa contextualização toda, meu Senhor Jesus, que ninguém se perca nesse caminho. E aí, de repente, vocês vêm com estudos em Salvador, aquela brincadeira de busca, e mostrando verdadeiramente, eu acho, ali o percurso de vocês, né? Como é que vocês foram encontrando esse clube do risco no meio dessa confusão toda. Então, no final, vocês acabam trazendo um formato que é muito de vocês. Aí entra o clube, entra o celular, e aí eu acho que nessa hora que vocês param o celular ali falando do clube, podia ter uns tópicozinhos do lado. Eu tenho sempre essa sensação de que, às vezes, a imagem está passando, mas tem algumas coisas importantes do clube que podiam estar ali. Mas aí vem a zorra do celular lá, né, que é o principal, forma como a gente busca tatuagem, a gente vai ver isso lá na frente. E aí vocês vão trazendo os stakeholders. Pronto, chegou nos stakeholders, agora a gente está em casa, mostramos o clube, e agora a gente vai mostrar isso aqui. Dos stakeholders já puxaram persona. E aí foi bom time, assim, boa hierarquia com que vocês foram colocando as coisas do slide, os tópicos, e aí o que Milene falou, pesquisa na veia ali, né? As coisas pareciam que vinham dizendo, olha, a pesquisa deu isso, então a gente está mostrando a você por que isso. E isso aí foi ancorando o processo de vocês. Quando vieram para as personas, eu concordo com as meninas, né? É muita persona, tinha tudo para ficar cansativo, mas eu sou muito sincera, não ficou. Né? E eu gosto também dessa coisa que vocês peitam, assim, dizer, a gente quer botar todas as pessoas, a gente vai botar todas as pessoas, porque a gente está afim de falar isso, a gente fez para chegar até aqui. E aí botou as outras pessoas todas, só que botou de uma forma competente, né? Então foi muito acertada a forma como vocês botaram o celular ali e foram mostrando essas pessoas, né? E fazia sentido, porque a gente ficava assistindo aquelas horas daquele celular passando e a gente ia vendo que, poxa, fulano é isso mesmo. E as frases muito potentes, né? Que resumem as pessoas. Então, isso aí foi criando um link que, apesar de Milene achar, apesar de Camila achar, apesar de eu achar que talvez tenha sido persona demais para uma apresentação, apesar de tudo, vocês fizeram e foram competentes, e isso não prejudicou em nada, ao contrário, vocês conseguiram dar a dinâmica que precisavam. E aí concordo com Camila quando você achava que, poxa, espalhou persona demais, aí vocês voltam, juntam as personas de novo e dizem, mas são essas aqui que a gente vai focar com mais objetividade, por isso, isso e isso. E aí arruma a casa novamente, literalmente. Né? Aí depois vão lá para a PFOA, objetivo, problema, aí Milene falou direitinho e melhor do que qualquer um de nós, principalmente do que eu aqui, que estou mais na ponta. Aí veio para posicionamento, né? Aí posicionamento, eu acho que assim,
muito parabéns, também as meninas já destacaram, não só como a forma como vocês geraram os eixos semânticos, na verdade os atributos / promessas, né, porque ainda não eram nem eixos, assim, vocês estavam selecionando dentre vários atributos aquilo que estava estruturando o posicionamento hoje, que na verdade vocês não querem reinventar posicionamento, né, e isso ficou muito claro, mas principalmente pela forma como vocês relacionaram isso com pesquisa mais uma vez. A zorra da fala ali, que você botava o atributo, dizia as promessas e o que vocês podiam extrair daquela estrutura, mostrava aquilo ali no centro e depois soltava uma frase do lado de cá, ou uma fala do lado de cá que referenciava o que vocês estavam falando. Então, pesquisa na veia de novo aí, e isso deu um chão fantástico para essa construção de posicionamento, né, e do posicionamento atual. Tanto que o posicionamento atual foi tão bem construído que eu ficava me perguntando, gente, agora eu quero saber como é que eles vão trazer o posicionamento desejado, né, já que eles me convenceram de que o atual já tem uma força. E aí foi bacana, porque vocês trouxeram a palavra extensão. E aí, mais uma vez, construído de um jeito muito simples, didático, focado e objetivo, né? Nessa extensão aí, vocês trouxeram, tá, a gente não está mudando nada, mas a gente precisa acrescentar o clube aberto e a autoestima. E por que a gente precisa acrescentar isso? E aí justificam novamente, e ao mesmo tempo referenciam e tomem o dado de pesquisa. Pronto, feito, montado, agora é só construir lá a casinha, né? E aí abriu o conceito. Eu acho que o conceito, quando vocês trazem para a tagline, muito bem construído, está posto, já estava desde lá de cima praticamente, você vê como é que não é um contínuo, né, isso. A tagline já não tem mais o que duvidar dela, tá? Eu posso até achar, essa palavra, mas não tem mais o que duvidar, tá posto, já estou dizendo que eu quero e isso aqui diz o que eu quero, tá? E aí, apenas um alertazinho besta, eu acho que na hora da tagline vocês tinham, aquelas palavras que vocês escolheram ali, né, eu acho que até na fala da apresentação, eu não sei exatamente quem estava falando na hora, até falou rápido e o slide passou rápido, porque assim, foi tanta potência de posicionamento que quando chegou na tagline, vocês podiam tirar mais coisas de dentro dela, né? Seria redundante, mas é a hora em que vocês mostram como aquelas palavras comprovam cada coisa. E aí a comprovação eu achei simples, pouca demais, rasa demais, para a profundidade que vocês tinham dado antes. A sorte é que, como vocês tinham aprofundado muito antes, não deixou dúvida de que vocês sabiam o que vocês estavam fazendo, tá? Agora, bato palma também, para que não contente com a tagline, a gente vai abrir para onde é que essa tagline vai levar. E aí vocês saem do conceito de marca, né, geral, e vão mostrar como é que esse conceito de marca ganha, né, corpo. E aí você mostra um corpo para esse conceito, né, quando vocês botam marca, casa, corpo, lugar, tatuagem. Tá aqui as palavras que a gente vai trabalhar na campanha, e é nesse lugar que a gente tem que passar, sempre falar sobre isso. E aí eu acho que vocês acertam muito, foi fantástico esse slide, porque não contente com a tagline, aí agora vocês marcam um conceito nessa síntese aí. E aí vem as hashtags, os desdobramentos, também muito bacana, vocês explicam tudo direitinho, casa clube, um pouco faça parte a casa clube, depois a casa corpos, né, de uma forma geral, e depois casa que vai além dos corpos aí, toda essa manifestação de liberdade, quando vocês incluem outras experiências, ampliam a casa, saem de casa, né, não é só mais casa. Agora essa casa não é só minha, a casa agora acolhe outras coisas, vão pra rua, literalmente. E é muito bacana ver essa construção, né. Mas no começo, né, Ramon, aquela coisa assim, no começo casa é clube, né, depois casa é corpo, depois casa não é mais só casa, é rua, né, a casa é o mundo, assim, são as questões, são as manifestações, são os movimentos, né, casa eu já não me contento só em manifestar no meu corpo, agora eu tenho que manifestar para o outro, eu tenho que manifestar para o outro, casa vira uma experiência maior. Eu acho que essa é a grande força, né? Aí vocês entendem o que é uma inteligência de conceito. Não é uma frase, não é uma redação bonitinha só. É uma articulação estratégica com absolutamente tudo. E se isso está afirmado, vocês entram no calendário. Muito obrigada, porque o calendário, além de tudo que vocês estão chamando de calendário aí, né? Aquela estrutura, ela amarra os públicos também ali, muito bem amarrado. E aí vocês vão pautando, e depois vem mídia. Concordo com Milene, ferramentas teria que vir antes, mas estamos lá. Aí vem o moodboard, né? Que também, muito obrigada, assim, vocês conseguem pelo moodboard apresentar de uma forma geral, dar uma visão, tem uma profundidade. Aí vão para D1, na D1 vocês abrem as ações, vão explicando tudo direitinho. Eu só faço algumas ponderações aqui, tá? As meninas estão brincando, Milene falou 6 dias, eu vi na terça, né? E vi na terça muito da comunicação, assim, dando alguns puxões de orelha em algumas coisas, mas eu cheguei a comentar com eles, vocês têm uma redação potente, mas vocês estão subaproveitando. E eu me lembro bem de ter comentado, né? Não sei, eu acho que vocês pegaram isso com muita força. E eu queria dar os parabéns, assim. Vocês foram muito rápidos da forma como vocês organizaram. Vocês trouxeram aquela coisa da marca, aí vale para mim e para Camila. Eu falei assim, vocês têm que passar o tempo inteiro pela marca, a ideia de marcar, a ideia de deixar marcado. E vocês não podem esquecer nunca o manifesto. Manifesta, manifesta e manifesta. Vocês estão se manifestando. É isso, é marcar e manifestar. O corpo manifesta, a tatuagem marca.
E eles trouxeram isso na redação toda. Eu fiquei dando risada sozinha aqui, porque cada material que eles apresentavam, de alguma forma, eles davam um jeito de amarrar isso na redação e na fala também. E isso foi muito bacana, né? Como é que isso foi se organizando ali. Eu sinto falta, gente, só na verdade não é falta, eu brinquei com vocês, né? Eu queria ter mais uma semana com vocês pra gente arrumar essas peças, todo o tempo de revisar, né? A gente precisa trazer mais para perto, às vezes, o Manifesto Sua Liberdade e a marca do Clube do Risco. Isso tem que estar o tempo inteiro. Mas falei do endereço, vocês colocaram. Velho, a campanha 1, adequação ao meio, ao mesmo tempo que a diversificação ali dos textos. Parabéns, obrigada! Assim, também foi outra coisa. Não repete, assim, vocês têm que entender o que é que tem que estar no mobiliário urbano, o que é que tem que estar dentro ali do card, o que é que tem que falar, o que é pessoal, o que é maior. Vocês têm que pegar esse conceito e dar flexibilidade a ele. Velho, vocês fizeram isso de um jeito muito, muito, muito bom. Digo assim, e façam peças, porque você tem redação para isso. E quando a gente tem redação, a gente não pode parar. Então aí vocês mostraram cada meio com uma adequação de redação e uma adequação de imagem ali completamente articulada. Super parabéns para isso. Você não tem noção de como isso enche os olhos assim quando a gente está olhando uma campanha, né? Porque mostra não uma preguiça de replicar a peça, mas uma verdadeira incorporação aí desses meios, tá? Super parabéns, aplaudo de pé mesmo. Em criação, quando a gente vê isso, é muito forte, tá? E eu acho que as brincadeiras mesmo, a dinâmica, as brincadeiras, né? Tudo que vocês fazem ali. A marca tagline tem que estar sempre, em alguns momentos ela não aparecia, em alguns momentos tem que fechar lá Manifesto da Liberdade. O spot, caraca, melhorou muito, tá? O texto vocês trouxeram, aquele texto de vocês é lindo, parabéns. Eu tinha falado, você tem uma coisa muito potente. Apenas faltou no spot finalizar, né? Clube do Risco, Manifesto da Liberdade. Sabe quando assim eu digo, oi, Clube do Risco, Manifesto da Liberdade. Aí mostrou o outdoor, no final tem Clube do Risco, Manifesto da Liberdade. Sabe aquele cara, sim, gosto muito da peça do Folia. Eu apenas achei que faltou um card inicial naquela peça Folia lá, Carnaval, para explicar o que é esse Carnaval especificamente, né? Aquele texto, apresentação em que eu apresento esse Carnaval em casa, né? Mas vocês trouxeram uma redação também potente, muito legal ali. Eu acho que de forma geral é isso. Gosto muito do podcast, né? A coisa da redação que vem ali na fala, no final, é muito legal. Como vocês diversificam, e fiquei curiosa, e agora só para finalizar, prometo, fiz várias observações aqui, mas só para finalizar, fiquei super curiosa, hein, Camilinha, de ver essa campanha que já foi poderosa em termos de argumentação, de fala, de personagens, de modelos ali, né, de os corpos que estavam ali. Exatamente. A forma de vocês. E isso na última campanha, que é Manifesto Sua Liberdade, efetivamente, né? Que manifesto é esse que não ia se criar lá na frente? Talvez ele foi o que a gente é mais só uma parte e o cliente já fica aqui. Ele já consegue gerar um manifesto aqui, casa. Imagine quando esse corpo ganhar rua, né? Aí eu queria ver essa bagaça que eu tive que fazer do lado de lá. Eu acho que ia ser um estouro, né? Mas vocês criam a expectativa que vocês precisavam. Super parabéns, amei. Foi muito legal trabalhar assim. E não vamos dizer, não, surpreenderam. Imagina esse surpreendente, eu acho. Gente, uma coisa, só que eu lembrei agora. Na hora que vocês apresentam a persona, aparecem os stories das personas também. Isso é muito legal, muito. Eu fiquei aqui babando, porque vocês iam apresentando a pessoa e os stories dela iam aparecendo, né, para cada um. Muito legal, parabéns. É isso. Parabéns, né? Vou nem falar de pandemia, porque eu já vi que a pandemia ficou para trás, assim, diante da apresentação. Vocês superaram a pandemia. Então, não vou nem voltar a ela. Tá? Com certeza. Vocês podiam ficar para fazer a D3. O que é que vocês acham? Podia procurar. Quer ver essa D3 daí, de repente, né? Quem sabe? Dan, você quer falar alguma coisa? Parabéns. Eu quero parabenizar, quero agradecer o fechamento desse rito aqui de passagem que ele é tão importante quanto que a gente vai viver na sexta, que é o feedback, depois do material visualizado, né? Que aqui o feedback totalmente está apresentando, né? As professoras vão ter acesso ao material completo, né? Vão fazer essa correção. A gente já marcou isso no coletivo na sexta-feira de manhã, para verificar essas notas de vocês. E a ideia é que a gente se encontre às 14 horas na sexta-feira, né? Estudar esse feedback das notas e a gente também pode ver aí o nosso processo do Angorá, né?
que mesmo quando eu estabelecer esse outro ritmo de passagem aí de reconhecimento no nosso processo, né, tão consolidado aqui no nosso curso. Então, queria parabenizar vocês, orgulhosa das coisas que vocês fizeram para se superar, para poder ficarem para além do esforço, é preciso também dar conta desse resultado, né? Hoje eu tive inclusive uma reunião com alguns alunos para uma outra tal, e às vezes a gente precisa, né, expor com o resultado, com o desempenho, com a aprendizagem. E a gente precisa muito esforço final dar conta do objetivo da aprendizagem, né? Então isso é decisivo no processo, principalmente no projeto como é o projeto de formação. Agradecer a vocês por terem votado, por terem entendido todas as mudanças que nós precisamos fazer, sempre pensando no processo melhor para vocês. Eu fiquei um pouco mobilizada com o que vocês fizeram, e é óbvio que, como as meninas já falaram, que é um lugar de desabafo, mas é uma crítica aí ao processo, eu acho que também uma reflexão com a gente essa crítica, mas a intenção é que a gente pudesse proporcionar um espaço mais acolhido para a gente vivenciar essa. Então, agradecer mesmo a vocês, um agradecimento muito especial aos docentes desse curso do PT, a gente vê como eles fazem, então, desde o professor mestre até o por ter uma equipe comprometida, por ter uma equipe que está sempre focada em fazer o melhor por vocês, pelos alunos. Então, muito obrigada de coração. Agradecer às famílias que estão aqui orgulhosas, tem um orgulho mesmo. Os meninos são retados, correram muito atrás desse processo. Então, eu acho que a gente está encerrado, né? Não sei se as meninas querem falar alguma coisa, mas encerrar a banca e ficamos no aguardo de breve na sexta-feira, 14 horas. 14 horas. O link está lá no quadro de avisos, no meu mural, tá? 14 horas sai. Certo? E aí o link está lá disponível. 14 horas. Isso. Pode respirar. Pode. Agora é hora de respirar, de dormir. Tudo que dependia de vocês já foi feito. Né? E agora é um processo mesmo de correção, de cuidado, inclusive, que vocês produziram, para dar esse feedback para vocês. É uma etapa também muito importante para a gente. Vão hibernar, vão fazer o que vocês quiserem, né? Mas na sexta-feira a gente se encontra. Comer pizza, tomar uma cerveja, isso mesmo, Fabrício. Na praia, né, Fabrício? Respirar aí no mar. Agradecer os professores que estão aqui prestigiar, mesmo aí, né, compondo a banca, e devem ter estado aí se coçando para fazer os comentários, mas a gente tem tempo. Mas muitíssimo obrigada aí a todo mundo. E Raquel, do primeiro ao último, né? Certo, minha gente. Obrigada por tudo também, pela parceria aí. Arrasaram! Vocês estão fazendo, estão se aglomerando aí? Comemorem mesmo. Eu já quero. Cadê meu bolo? Os terrores da OMS. Minha gente, obrigada por tudo também, viu? Porque semestre difícil para todos nós, mas sempre na quinta-feira de manhã era uma hora que eu saía e me desligava e estava ali com vocês também, dando orientações, viu? Então, pra gente beijo. Obrigada, Patrick, Paulinha, todo mundo que tá aí. O show do intervalo, né? Semestre passado eu fiz o show do intervalo, que eu não estava orientando, eu só entrava no intervalo. Esse ano, esse mês eu fiquei todo o movimento. Obrigada, minha gente. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.